Fala galera, aqui é a Lara e o Bruno novamente para mais um Direto ao Ponto. É isso aí, hoje a gente vai responder a pergunta, acho que é a mais clássica, Para começar com a direito 2017, a pergunta né? mais clássica que a gente recebe bastante, que é o que eu faço com a minha vida, né? Normalmente vem uma pessoa escreve uma história, um Tá relato, normalmente relacionado a uma questão de insatisfação profissional, alguma né? questão, Da pessoa estar perdida em relação aos diversos caminhos e profissionais. aí no final sempre vem de formas diferentes, mas a pergunta clássica, o que eu faço com a minha vida, né? O que eu faço? O que eu faço? E o primeiro ponto que a gente tem que trazer aqui é que você, se essa for a sua questão, está fazendo a pergunta errada, né? Para você poder, existe uma pergunta muito mais importante que precede a pergunta o que eu faço com a minha vida. E na verdade, se você não trabalhar essa pergunta anterior, você não vai ter condições de responder o que eu faço da minha vida. Você precisa trabalhar essa questão, ela é condição, ela vai te dar os gatilhos, os caminhos para você seguir para essa pergunta seguinte. E a pergunta que é a fundamental, mais importante para você trabalhar antes é quem Quem sou sou eu? eu? Né? Quem Porque sou eu? primeiro você precisa saber quem é você, para depois você É, saber o que você vai fazer com o que você descobriu sobre quem é você. Porque quando você sabe a respeito de si mesmo, as suas escolhas elas reduzem drasticamente e as suas possibilidades aumentam drasticamente. Né? é, Então você sabe que você tem várias montanhas, você quando você sabe quem você sabe qual montanha que você quer seguir, e aí então você consegue então determinar como que você vai chegar naquela montanha, porque existem exatamente. múltiplos caminhos. E aí com mais clareza você consegue determinar esses caminhos. E esse é o nosso lado intuitivo, Da o nosso alma. lado da alma, da sabedoria interna. E aí você pode dar o nome que Eu você quiser. superior, Eu meu eu verdadeiro, verdadeiro, a gente gosta de usar essa analogia alma, né? A gente alma e gosta. ego, né? Alma e ego, né? Depois a gente vai falar do ego, mas a gente gosta muito de falar da alma como esse lado intuitivo. E depois é que vem a mente executora, que é racional, Racional. que vai avaliar, que vai testar, que vai entender qual que é o melhor caminho. E a mente executora, ela pode errar, ela pode acertar, ela pode tentar outro caminho. E aí, quando É, ela erra e acerta com mais informações, ela consegue chegar onde ela quer. Mas ela tá sempre determinada pela alma. é isso mesmo. E aí, meu, indo direto ao ponto. O nome do nosso quadro. Essa é a questão. O ego é um instrumento da alma. Né? Existem muitas. Ah, vamos acabar com o É, ego, existe vamos. Né? muitas linhas, muitos pensamentos, muitas pessoas que condenam, que acham o ego uma coisa ruim, que querem Ruim. suprimir, que querem. Então o ego tem que tirar de cena o ego e não é nada É. disso. Né? Na verdade, existe um entendimento de papéis e de equilíbrio entre os papéis e de formação de uma parceria. Então, a primeira coisa, o ego é um instrumento da alma, né? E a alma não é desse mundo, mas o ego é desse mundo. O ego é desse mundo O ego é o que material, materializa. né? Ele sabe como funcionam as regras do jogo aqui. E é essa relação saudável que tem que se formar entre ambos. Não uma briga, não uma expressão ego, alma, uma coisa, mas uma parceria, né? Ao entendimento de papéis, a clareza e a vida e as escolhas. A partir do momento que você cria esse equilíbrio entre ego e alma, em que a alma dá a direção e o ego executa, né? A alma te dá a sabedoria interna de que você tem que fazer aquele movimento. Qual a montanha, como a Lari falou, qual a montanha que você quer escalar? O ego é a mente racional, executora, que entende como esse mundo funciona, que vai buscar os caminhos, utilizando os recursos, utilizando as potencialidades disponíveis aqui para poder materializar o que a alma está determinando, né? A alma sabe o que fazer e o ego sabe como Como fazer. fazer. Essa é a diferença. Acho que esse é um. Acho que vamos até repetir. A alma sabe o que fazer e o ego sabe como fazer. Então, antes de você responder a Né? pergunta como, você tem que responder o O que, que, né? né? Que é o E, quem sou eu. enquanto você não encontrar esse equilíbrio e entender, encontrar esse equilíbrio ego e alma, você vai continuar preso no ego, que é Controlador. o controlador, porque o ego é o que está aqui O ego é nessa finito. materialização, O o ego é ego finito. morre. Então, se ele Exatamente. morre, essa consciência da morte traz medo, né? E esse medo faz com que o ego tenha necessidade do controle. E isso gera desequilíbrio. E nesse desequilíbrio, a alma se fecha, se cala, a vida trava. Você tem muita dificuldade de entender o que, quem É. é você, Você né? fecha para alma, porque o ego assumiu todo o espaço. O ego está com medo, o ego precisa controlar, ele precisa sobreviver. Ele é finito, ele tem medo. E o Então ele que é fecha para para ouvir a alma? voz interna, E o né? que é o medo? O que é o medo? Né? A gente também ouve muitos desses relatos, eles vêm recheados
de histórias que compartilham essa coisa. Tem o medo. O que é o medo? O medo são as necessidades não atendidas do ego. Então, é a necessidade de sobreviver, a necessidade de pertencer e ser amado, a necessidade de você ser reconhecido como um indivíduo. Então, enquanto essas necessidades elas não forem neutralizadas, as necessidades que dão origem aos medos, o ego ele não dá espaço para ouvir a voz da alma. Então precisa ir limpando esse medo, camada a camada. São muitas camadas, né? Muitas. Não é uma coisa que você faz uma vez, acabou. São muitas camadas. Pode demorar anos, pode demorar a vida inteira. Mas a cada camada você vai sentindo essa liberdade, você vai se sentindo mais confiante, você vai trazendo equilíbrio entre ego e alma, e cada um vai assumindo o papel que lhe cabe dentro dessa experiência aqui. Então esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Para você trazer o equilíbrio, para você descobrir quem sou eu, né, dessa linha, quem sou eu para ir para o que fazer, o primeiro passo é trabalhar a liberação dos medos. Né? Lembrando que os medos eles estão relacionados com as necessidades não atendidas do ego. Necessidade relacionada à sobrevivência, a pertencer e a ser amado. E esse é um processo contínuo que você vai camada a camada liberando esses medos e equilibrando e ouvindo mais a sua voz interior. E aí o segundo passo é trazer para a consciência as potencialidades, os recursos que já existem em você, né? Os seus talentos, as suas competências. Porque isso também dá confiança para o ego de que ele tem as condições, de que ele tem os suprimentos, vamos assim dizer, para que ele possa se expressar e sobreviver, ou até mais, viver dentro dessa experiência. E aí ele começa a abrir espaço para a conexão com a alma. A gente chama esse segundo passo desse processo de apropriação da sua beleza. Né? Então, o primeiro passo é a liberação dos medos, o segundo passo é a apropriação, então, das suas potencialidades. Né? Você reconhece, então, quais são seus talentos, suas competências, você reconhece aquilo que você tem de luz. Né? E a partir desse momento que você começa a equilibrar essa relação ego-alma, essa sabedoria, ela começa a dar clareza para a mente executora, que é o ego. Né? Então você começa a dar clareza, novamente, qual montanha que eu vou subir. E aí a gente vai para o terceiro passo, que é a conexão com a alma, com o seu propósito. A partir do momento que você começa a atingir um equilíbrio entre os dois, a conexão, você começa a ouvir essa voz interior, e aí você ganha o senso de direção, você ganha esse caminho. Só que esse equilíbrio, né, esse equilíbrio que recém-descoberto, ele ainda é frágil. Como é que você faz, então, para essa roda ir girando e se fortalecendo? Só tem um jeito. Indo pra ação. Aí você vai chegar no que fazer. E aí você, então, começa a ter insumos para você responder a sua pergunta, que é o que eu faço da minha vida. Porque aí você tem como entrar de uma forma realmente forte nesse processo criativo. Conectada, equilibrada, onde você vai, de fato, conseguir materializar aquilo que você é. Né? Isso aí. Então, e essa etapa, ela é fundamental para você poder fortalecer esse equilíbrio entre ego e alma. Sem ação consciente, o equilíbrio ele não se mantém. E essa roda, ela vai perdendo velocidade e ela para de girar. Então é preciso você se manter no movimento, na ação, girando e ganhando velocidade nessa e mantendo roda. Esse equilíbrio entre ego e alma, essa roda vai ganhando velocidade. E essa é a etapa mais impressionantemente linda desse processo, porque é uma etapa do florescimento, é quando você vê as pessoas começando a materializar, criar, transbordar no mundo, a viver esse processo, externalizar esse processo que foi vivido internamente, né? E aí você percebe que a vida ela começa a ficar muito mais prazerosa, porque você está no fluxo criativo da vida. Isso aí, a vida fica mais divertida. Então esse processo que vai do ser ao fazer é o processo que a gente aplica, que você pode viver e aprender no programa Crie Seu Caminho, né? O nosso programa, um programa online de 3 meses, e você vai passo a passo equilibrando seu ego e a alma, e você coloca essa dupla dinâmica, o Batman e Robin, para criar, né? Para se conectar e para criar, né? Sempre um movimento de dentro para fora, né? Mas um movimento de dentro para fora que tem aliado a alma e a mente executora. E isso, aí você se torna um arquiteto da sua vida. Você que se torna um arquiteto do seu destino, com paciência, você vai dando velocidade para essa roda que a Lari falou, agora com mais direção e equilíbrio. E esse processo ele acontece é para a vida toda. Não, né? e esse processo, essas etapas que a gente falou, então, primeiro a liberação dos medos, o segundo processo é a apropriação, então, da sua luz, e o terceiro passo é a externalização, a materialização dessa sua beleza no mundo, é um processo que aconteceu
comigo, aconteceu com o Bruno, Sim. aconteceu com centenas de pessoas que passaram pelo processo do Crie Seu Caminho. E esse, ele é um padrão, ele é universal. Então, essas 3 etapas, todo mundo passa por essas mesmas etapas, né? Então, ou empaca em alguma dessas etapas. Só que esse processo, ele acontece de uma forma única para cada uma das pessoas, né? Então, assim, por mais que exista um padrão onde você tem etapas, cada um vai viver essas etapas de uma forma diferente. O caminho, somos todos únicos. Ele é único, né? E só você é o responsável para você encontrar em si mesmo as respostas. Mas quanto mais você vai caminhando, mais você vai encontrando essas respostas, florescendo, encontrando esse equilíbrio. O seu equilíbrio físico, emocional, mental, espiritual. E aí, então, você pode responder em alto bom som. A pergunta: o que eu faço da minha vida? O que eu faço com a minha vida? E a gente está trazendo essa questão porque essa mensagem, enfim, trabalhando um pouco esse questionamento muito comum, porque muitas pessoas elas trazem essa pergunta e querem que a gente fale alguma coisa. E a gente não é oráculo. E a gente nunca vai falar o que você tem que fazer com a sua vida, porque essa é uma responsabilidade sua. E, na verdade, só você pode falar. Seria responsável da nossa parte, na verdade, a gente estaria te enganando, né? Se eu falasse o que você tem que fazer. O que a gente pode fazer é te guiar por esse processo que nós vivemos, que nós dominamos, que nós já guiamos centenas de pessoas, esse processo, esse padrão universal que a gente acabou de explicar, dos vários passos da liberação dos medos, no entendimento das suas potencialidades, a reconexão com a sua essência, da expressão dessa essência no mundo, nesse fazer, né? nessa materialização do que você tem de melhor no mundo. E a gente pode te guiar nesse processo, mas quem vai decidir, quem vai tomar as escolhas e no final quem vai decidir seguir esse caminho, essa é sempre uma responsabilidade individual sua, e isso é liberdade com consciência. Exatamente. Né? E para você entender, então, como é que funciona, mais do que a gente falando tudo isso, né? Esse processo do ser e fazer, e como é que se dá essa dinâmica onde você vai liberando os medos, se apropriando e expressando, a gente quer mostrar para você um exemplo real de uma ex-aluna do CSC que terminou o programa há mais de um ano. Mais de um ano. E aí você vai poder entender na fala dela como que foi sendo esse processo de medos sendo superados, virtudes sendo reveladas, esse equilíbrio entre ego e alma, o equilíbrio na vida, e como que ela foi tomando decisões conscientes a partir de todo esse processo, e como é que ela começou a criar o seu caminho de uma forma muito mais divertida, com muito mais significado, muito mais prazer. Então, agora Cris Perin em 17? 16? Não me lembro, ela vai contar pra vocês 16 coisas que mudaram na vida dela durante essa vivência desse processo todo. Inspirem-se. Tchau. Tchau. Oi, pessoal, eu sou a Cristiane, a Cris. Eu fiz parte da turma 2 do CSC, que começou em setembro de 2015. E como a gente tá no finalzinho de 2016, chegando 2017, eu queria convidar vocês para ouvirem 17 relatos de coisas que o CSC contribuiu na minha vida. Então, o antes, o durante e o depois, eu vou contar em cada um dos casos. Vamos lá? Eu moro em Brasília hoje e eu vim pra cá há 9 anos em busca de um sonho, que foi o meu sonho durante esse tempo todo, mas comecei a ficar sem sentido no trabalho. E aí eu tava muito deprimida, muito mal, e o CSC veio justamente para colocar ordem nisso tudo, para que eu pudesse fazer uma transição de carreira totalmente estruturada. A jornada me deu todas as ferramentas para eu fazer isso. Então, o que aconteceu? Durante esse ano todo de 2016, eu me programei financeiramente, emocionalmente, fiz os cursos que eu queria, adquiri os outros que eu vou fazer agora, fiz vários testes de vários caminhos possíveis, e hoje é meu primeiro dia fora do trabalho que eu estava antes. Hoje é o início de um novo ciclo e eu tô muito feliz, muito confiante, tô com medo, tô insegura, mas agora eu tenho coragem para fazer tudo isso de uma maneira bem estruturada. Na dimensão profissional, que foi o motivo pelo qual eu me inscrevi no CSC, eu ganhei muita clareza. Antes, eu não tinha noção dos meus talentos, das minhas competências, e isso o CSC me deu, essa clareza. E foi com ela que eu consegui tomar uma decisão que antes teria sido difícil. Eu tive a oportunidade de assumir um cargo gerencial com salário de mais de 20 mil reais e não quis. Não quis porque agora eu sabia quais eram os meus talentos, quais eram as minhas competências, qual era o estilo de vida que eu queria. Quando eu comecei o CSC, eu achava que ia ser um curso de quarto. O que é isso? Pegar o meu notebook e ir pro quarto. Mas não foi nada disso. O CSC me colocou em ação. Antes, eu teria ficado só no mental e colocando uma série de empecilhos para fazer as coisas. Como o CSC coloca a gente em ação, as coisas acontecem. O resultado disso,
Um exemplo, eu conheci pessoas maravilhosas e semana que vem eu já vou me reunir com uma delas para a gente materializar o nosso projeto online. CSC, ação! Conhecimentos, experiências. Antes eu ficava toda perdida no meio desse monte de oferta de cursos e oportunidades que tem por aí hoje. E com o CSC, como eu ganhei clareza, eu consegui montar o meu mapa, o meu caminho, agora eu sei exatamente quais os cursos que eu preciso, quais são as lacunas, o que eu quero desenvolver. Eu já fiz vários investimentos nesse sentido e todos com a ajuda do meu mapinha feito no CSC. Bom, uma das coisas que eu tinha era um bloqueio com relação ao inglês. Eu tenho uma irmã, minha irmã gêmea, que mora nos Estados Unidos, e cada vez que eu ia pra lá, eu ficava na dependência de alguém pra falar as coisas. E aí, no CSC, eu aprendi que eu posso experimentar as coisas sem ter medo de errar. E aí, o que aconteceu? Em fevereiro desse ano, eu me inscrevi para ir no seminário, eu fui em fevereiro desse ano no seminário nos Estados Unidos, sem tradução simultânea, e deu tudo certo. E em junho, eu fui sozinha pra lá, pro aniversário do meu sobrinho. Então, CSC, gratidão. Família. Eu tenho uma irmã gêmea e eu a amo muito e sempre foi um grande desafio a minha relação com ela também. A gente sempre teve muita comparação e isso é bem complicado, sempre foi muito complicado para mim. Com o CSC, vendo a minha história de vida, reconhecendo quem eu sou, a minha trajetória e principalmente reconhecendo a minha individualidade, que para mim era muito importante, eu consegui resgatar esse relacionamento com ela. Hoje a gente se dá super bem. Eu dei o CSC de presente pra ela e tem até algum relato dela aí falando que ela sentiu o quanto eu mudei e que ela queria isso pra ela também. Então, assim, CSC fez tanta diferença que foi um presente que eu quis dar pra uma das pessoas que eu mais amo na vida. E o meu relacionamento com ela melhorou 100%. Autoaceitação. Como eu falei, eu sou gêmea, nós somos bivitelinas. E uma das minhas maiores dores sempre foi com relação à minha altura, porque a minha irmã é mais alta que eu. E desde sempre eu tinha a sensação de que eu tinha ficado para trás. E, embora eu esteja emocionada agora, essa é uma ferida que já não me dói mais. Eu só tô emocionada mesmo porque é muito lindo a gente superar esse tipo de coisa. Então, o CSC foi doído nessa parte, foi muito doído. Apareceu na minha história de vida, apareceu nas minhas crenças, mas o programa me deu muita ferramenta para poder superar isso. E para hoje eu me aceitar, esse tipo de coisa não me limita mais. Então essas questões relacionadas à aparência, por exemplo, elas estão cada vez menores para mim, as limitações. Então, por exemplo, tá vendo esses cabelinhos aqui, ó? Eu tenho o maior orgulho deles. Antes eu me incomodava, agora não. Para quem já quase ficou careca fazendo um tratamento, hoje eu agradeço quem eu sou, eu agradeço toda a minha história. Então, a autoaceitação é outra coisa, me libertou, o programa me deu essa libertação. Superando mais limitações. Uma das limitações que eu tinha era com relação ao meu sotaque. Eu falo leite quente e hoje não tenho mais nenhum problema com relação a isso. Tanto é que estou fazendo esses vídeos aqui e estou super tranquila com relação a isso. E eu aprendi muito no CSC com relação a essa questão, porque como diz a Lari, tá tudo certo, tá tudo bem. E é assim mesmo, ok? Muito orgulho de ter nascido em Marau, no Rio Grande do Sul. Essa sou eu. No meu casamento as coisas não andavam legais. As nossas feridas individuais estavam prejudicando o nosso relacionamento. E depois da sessão individual de coaching dentro do CSC, eu tive a conversa que foi a mais linda de todas da minha vida com meu marido. A mais linda, foi uma conversa linda, cheia de amor. Uma conversa onde eu decidi que eu queria dar um tempo, e ele também. E eu saí de casa numa boa, pensando em nós dois, em cada um cuidar de si durante um tempo. Então faz um ano que eu tô fora de casa e eu nunca me senti sozinha, nunca me senti solitária, não me arrependi. E toda essa segurança emocional tem muito a ver com o CSC, tem muito a ver com essa sessão de coaching. E eu agradeço muito por esse suporte, porque vocês pegam na mão e andam conosco. Antes do CSC, eu era uma pessoa que precisava muito ter controle das coisas. Eu tinha medo de errar, eu tinha medo de não conseguir, uma série de limitações. E hoje eu tô terminando o ano muito leve, sem pendências. Eu não tenho pendências emocionais com ninguém. E antes, quem queria ter o controle
agora só quer ter possibilidades. E é isso que eu sinto que eu tenho, uma série de possibilidades. Quem me ensinou muito disso foi o CSC. Quem abriu a minha cabeça, abriu meu coração, me mostrou todas essas oportunidades. É só a gente criar o nosso caminho. Não é simples, mas é muito possível. Meditação. Eu sempre quis meditar, mas nunca encontrava o meu jeito. E no CSC tem um bônus de meditação, que foi o pontapé inicial. E durante a jornada eu aprendi que eu posso ter o meu jeito de fazer as coisas, que eu posso ter o meu tempo. E com isso eu fui experimentando coisas novas, até que eu encontrei um tipo de meditação que deu muito certo para mim. E hoje eu medito todos os dias, 2 vezes por dia. E isso tem me dado muito centramento e muita clareza. E o pontapé inicial foi onde? No CSC. Atividade física. Eu sempre soube que a atividade física era muito bom pra mim, eu sei que faz bem pra mim. Acontece que tem horas em que a gente não consegue fazer, eu tive que ficar parada por 6 meses por conta de um tratamento que eu fiz. E aí a gente fica se dando desculpinha, né? Aquela procrastinação básica. Isso antes. O que eu aprendi com o CSC? O CSC dá uma acordada na gente, coloca a gente em movimento. E aí, hoje, como que é? Hoje, minha rotina é acordar às 5h20 da manhã e às 6 horas eu já tô na academia. E isso, pra mim, tem feito muito bem. Não é só uma questão física. O meu corpo funciona bem, a minha cabeça funciona bem e essa sensação de missão cumprida, assim, de estar cuidando de mim. Então, mais uma vez, CSC ajudando aí, inclusive na saúde. O CSC dá muitos bônus e dá alguns que são Mega Plus Blaster a mais. Então, no meu caso, num dos webinários, o Bruno falou sobre Ho'oponopono. Não faz parte do programa, mas vejam. Quando a gente está no programa, parece que muitas coisas abrem, muitas ideias surgem, acaba expandindo a nossa percepção. E para mim aquilo fez muito sentido. E eu fui atrás, fiz um workshop, aprendi a usar essa técnica. E o que aconteceu? Eu tinha uma pessoa do meu trabalho que eu tive um relacionamento muito difícil, muito mesmo. Pra vocês terem uma ideia, eu não conseguia falar o nome dele, eu dizia que ele era o inominável. Era uma mágoa bem grande mesmo, bem grande. E eu fiz essa técnica e em 3 dias eu não sentia mais mágoa e nem raiva e nem ódio e nem nada com relação a essa pessoa. Então, o que o CCC tem a ver com isso? Tem a ver que, além de tudo que a gente recebe no programa, a gente ainda acaba ficando aberto para outras propostas. E nesse caso foi o próprio Bruno que trouxe e para mim fez sentido. E aí eu fui atrás e ganhei mais esse presente. Apresentações no trabalho. Eu tinha uma apresentação do resultado de um trabalho técnico para a diretoria onde eu trabalhava. Então era presidente e os diretores. E se fosse um tempo atrás, eu teria ficado muito nervosa, muito insegura, estudando em cima da hora e ficando confusa. E aí, no CSC, além de ter aprendido a ter confiança em mim, eu aprendi também o poder pessoal. E aí, eu utilizei as técnicas aí e a apresentação foi ótima, fiquei super tranquila, o presidente elogiou e o mais importante, eu me senti muito segura, muito segura. E hoje eu sinto que eu sou capaz de fazer qualquer tipo de apresentação que eu queira, obviamente, mas eu sei que eu posso e eu tenho técnicas para sentir essa segurança e essa confiança em mim mesma. Antes do CSC, eu tinha uma crença de que eu não sabia o suficiente para nada. E aí, nessa jornada, a gente aprende que a gente tem talentos, descobre, torna conscientes os nossos talentos, as nossas competências. A gente aprende que as habilidades podem ser desenvolvidas. E aí, eu consegui colocar em prática isso. Vou colocar aí uma foto do exemplo de que eu sei sim o suficiente, posso ajudar pessoas. São 2 adolescentes, esse aí é um presentinho que eu dei para elas e elas estavam indo fazer a prova do Enem. Situações adversas. Nessa viagem de junho, o que aconteceu na volta? Minha mala foi perdida e eu tinha algumas compras minhas e muitas encomendas de colegas. E se fosse antes, o que teria acontecido? Provavelmente eu teria ficado muito braba, teria brigado com as pessoas da companhia aérea, teria mandado e-mail, rosnado, ficado muito chateada, muito mal-humorada. Mas eis que aconteceu o CSC na minha vida. E quando a gente aprende profundamente, assim, o que realmente vale a pena, o significado de cada coisa, e no meu caso aquilo eram só questões materiais, simples assim, o mais importante que era ter passado os momentos com a minha família, tinha acontecido, e além disso, muita confiança naquilo que vier.
E eu fiz a reclamação normal lá, na verdade, aquele registro. Meus colegas se surpreenderam, porque eles disseram, caramba, eu estaria mega nervoso, brigando. Mas eu fiquei tranquila, em poucas horas eles me ligaram, acharam a mala e deu tudo certo. Então, mais uma vez, o CSC ajudou no meu equilíbrio e no aprendizado do que realmente importa para mim. Dramas da vida, ex-dramas, na verdade. Esse ano eu tive que fazer a terceira biópsia da minha vida, coisas diferentes, e fazer biópsia não é muito legal, né? Não é só o procedimento em si, mas é aquele medo do resultado. E aí, como que seria antes? Antes, com certeza, eu teria me colocado no lugar da vítima, ficado no mimimi, desesperada, reclamando da vida. Ah, por que comigo de novo? Por que acontece? Por que comigo? Que coisa é essa? Por que tem que ser assim? E com o CSC eu aprendi que nada é bom ou é ruim. As coisas simplesmente são. Depende do que você faz com aquilo. E aí, o que eu fiz dessa vez? Eu foquei no resultado, na solução. Então, ok, preciso fazer uma biópsia. Qual é o próximo passo? E aí, isso dá muito mais equilíbrio, inclusive para lidar com o que tem para vir. Ainda bem que o resultado não foi nada ruim, foi só um susto, mas eu saí bem mais forte dessa situação e o CSC me ajudou muito com isso. Eu vou precisar de colinha agora, porque eu tenho outros nomes que podem mostrar o que também é CSC. CSC é crie seu caminho, mas poderia ser caminhe com seu coração, poderia ser cultive sua clareza, cuide de si com carinho, centrado, super centrado, conexão com seu coração e canalize sua criatividade. Se você embarcar no CSC, é isso que você vai ter. Bom, esses foram alguns exemplos para mostrar que depois do CSC, eu é que estou pilotando o meu avião, eu que estou comandando o meu barco. Eu me sinto dona do meu nariz em todos os sentidos. Todas as minhas escolhas têm sido muito mais conscientes. E isso tem feito toda a diferença.